A narrativa que se desdobra a seguir é um testemunho pungente de uma realidade que, por vezes, se esconde nas entrelinhas do cotidiano, um lembrete vívido de que parece ser um incômodo menor, um sinal insignificante que o corpo envia. Pode, na verdade, ser o prelúdio de uma batalha pela vida. É a história de João, um homem de 36 anos, cuja jornada começou com uma sensação quase imperceptível, um formigamento na perna esquerda, um sintoma tão comum que a vasta maioria das pessoas o descartaria sem hesitação, relegando à categoria de trivialidades corporais. Essa leve picada de alerta, contudo, era apenas a ponta de um iceberg médico, uma pista inicial que, se não investigada com a devida atenção e discernimento, poderia ter levado a consequências inimagináveis, um rastro de destruição que se manifestaria de forma insidiosa e devastadora. A história de João não é apenas um relato de um caso médico peculiar. É uma exploração profunda sobre a fragilidade da saúde humana, a complexidade das mensagens que nosso corpo nos envia e a importância crucial de não ignorar os sussurros antes que eles se tornem gritos ensurdecedores. O formigamento, uma experiência familiar para grande parte da população, é frequentemente associado a causas benignas, má circulação, cansaço muscular ou talvez uma noite de sono em uma posição inadequada que comprimiu um nervo. É um daqueles desconfortos que se encaixam perfeitamente na categoria de coisas que acontecem, algo que se espera que desapareça com um pouco de descanso, um alongamento cuidadoso ou simplesmente mudança de posição. A sua ubiquidade contribui para uma cultura de minimização, onde a tendência é desvalorizar sensações que não parecem representar uma ameaça imediata. No entanto, a persistência e a evolução desse sintoma em João foram os primeiros indícios de que algo mais sinistro estava em curso, um desvio sutil da normalidade que, para um observador atento, poderia ter sinalizado um perigo iminente. O que começou como uma leve sensação de alfinetadas e agulhas, uma parestesia passageira, gradualmente se transformou, evoluindo para uma dormência mais pronunciada, um entorpecimento que começou a roubar a sensibilidade natural da sua perna. Essa mudança de natureza, a transição de um incômodo fugaz para uma alteração sensorial mais concreta e persistente, deveria ter servido como um chamado mais forte à atenção, um sinal de que o corpo estava, de fato, tentando comunicar uma necessidade mais urgente, uma demanda que exigia investigação e cuidado. A escalada dos sintomas não parou na dormência. A dor se instalou. Um desconforto que se tornou mais intenso e penetrante, a ponto de alterar os padrões de movimento de João. A sua própria percepção corporal começou a ser distorcida por uma sensação estranha e inquietante, uma percepção interna de que algo estava se movendo, se contorcendo, dentro da própria carne. Era uma sensação visceral, difícil de descrever com precisão, mas inegavelmente presente e profundamente perturbadora. Essa percepção de movimento interno, uma anomalia tão incomum que desafia a lógica do corpo humano em repouso, foi um dos gatilhos que acionaram o alarme final, um sinal inequívoco de que a situação havia transcendido os limites do comum e exigia intervenção médica imediata. A estranheza dessa sensação, a dificuldade em localizá-la ou explicá-la racionalmente, adicionava uma camada de angústia à experiência de João, isolando em um desconforto que poucos poderiam compreender plenamente. Foi nesse cenário de sintomas progressivos e cada vez mais alarmantes que a figura de Renata, a esposa de João, emergiu como um elemento crucial na trama da sua saúde. A sua observação atenta e a sua preocupação genuína com as mudanças no comportamento e na locomoção de João foram fundamentais. Ela notou o mancar sutil, o receio de João em tocar na perna afetada, sinais que, somados, pintavam um quadro preocupante que ia além do que ele próprio parecia disposto a admitir. A insistência de Renata em buscar ajuda médica, em levar João a um hospital, foi o ponto de virada decisivo. Em muitas situações, a rotina, a tendência a minimizar o próprio mal-estar ou receio de enfrentar uma realidade médica complexa podem adiar a busca por cuidados essenciais. No entanto, a percepção aguçada de um ente querido, aliada à sua determinação e amor, pode ser a força motriz necessária para reverter um curso potencialmente desastroso. A história de João e Renata, portanto, não é apenas sobre um corpo sob ataque, mas também sobre a força dos laços humanos e a importância da vigilância mútua em tempos de fragilidade. A chegada ao hospital marcou o início de uma investigação médica que rapidamente revelaria a natureza extraordinária e alarmante do que afligia João. Os exames iniciais,
conduzidos por uma equipe médica atenta e profissional, apontaram para a presença de uma massa anormal localizada nas proximidades do fêmur, uma descoberta que, por si só, já indicava a necessidade de investigação aprofundada. As hipóteses iniciais, como a de um cisto ou um tumor benigno, eram consideradas plausíveis dentro do espectro de achados médicos comuns, e a equipe se preparava para um procedimento cirúrgico dentro de um contexto de relativa previsibilidade. Contudo, a abertura cirúrgica para a remoção dessa massa revelou uma realidade que transcendeu as expectativas mais sombrias, um cenário que deixaria os profissionais de saúde perplexos e chocados com a sua singularidade e gravidade, um espetáculo biológico que desafiava a compreensão médica convencional e forçava uma reavaliação completa do caso. A descoberta foi de um impacto avassalador e perturbador. Não se tratava de um cisto, nem de um tumor, mas sim de um ninho de larvas vivas, firmemente alojado no músculo e envolto por tecido necrosado, um testemunho silencioso de uma invasão biológica em andamento. A imagem de um organismo parasita prosperando dentro do corpo humano, causando destruição silenciosa e invisível por um tempo considerável, é intrinsecamente perturbadora e evoca medos primordiais. A infestação, segundo as investigações subsequentes e a análise dos detalhes do caso, teve sua origem em uma picada de inseto tropical, provavelmente contraída durante uma recente pescaria com o irmão de João. Esse detalhe, aparentemente insignificante na ocasião, um mero incômodo passageiro, tornou-se a chave para desvendar a origem de uma condição médica tão rara e perigosa, um elo perdido que explicava a presença inesperada desses organismos em um corpo humano. O caso foi prontamente classificado como raro e grave, exigindo uma intervenção cirúrgica de emergência para a remoção das larvas e a limpeza minuciosa do tecido danificado. O pós-operatório foi marcado por um rigoroso regime de tratamento com antibióticos, visando combater qualquer infecção secundária que pudesse ter se instalado no tecido comprometido, e por um extenso programa de fisioterapia, essencial para a recuperação da mobilidade e da funcionalidade da perna afetada. Em meio a essa provação, a presença e o apoio inabalável de Renata foram um pilar de força para João. Ela esteve ao seu lado em cada etapa do processo, desde as dolorosas sessões de fisioterapia até os exames de acompanhamento e as noites de insônia marcadas pela dor e pela incerteza, um testemunho do poder do amor e da dedicação em tempos de adversidade extrema. A magnitude da destruição interna, orquestrada por um parasita microscópico a partir de um simples descuido com uma picada, deixou os médicos espantados com a capacidade de tais organismos de se alojarem e proliferarem de forma tão insidiosa, causando dano significativo sem que a vítima perceba a gravidade imediata. Este aspecto aterrorizante da biologia serve como um alerta poderoso. Nem todo formigamento é inofensivo, nem toda dormência é apenas cansaço. Por vezes, o corpo emite sinais de socorro que não podem ser ignorados, gritos silenciosos que exigem atenção e ação. A complexidade das doenças parasitárias, especialmente aquelas que afetam os tecidos profundos, exige uma compreensão aprofundada e uma vigilância constante, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto do público em geral. Este caso específico realça a importância da saúde tropical e das doenças negligenciadas, áreas onde a pesquisa e a conscientização ainda precisam avançar significativamente, pois milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por essas condições, muitas das quais podem ser prevenidas com medidas de higiene básicas e saneamento ambiental. A infecção por larvas em tecidos humanos, conhecida tecnicamente como miase, pode ocorrer de diversas formas, dependendo do tipo de inseto vetor e do local de infestação. No caso de João, a apresentação clínica foi particularmente agressiva, culminando em danos musculares extensos, uma condição que exigiu uma resposta médica imediata e especializada. A reviravolta na vida de João e Renata, iniciada por um formigamento aparentemente inócuo, é um estudo de caso sobre a fragilidade da saúde humana e a necessidade de uma abordagem proativa em relação ao bem-estar físico. A história deles ressoa com a experiência de muitas outras pessoas que passaram por batalhas médicas inesperadas, onde a linha entre a saúde e a doença se tornou tênue e onde a resiliência humana foi testada ao limite. O impacto emocional e psicológico de uma doença tão invasiva e inesperada é imensurável. Para João, a recuperação não se limitou à cicatrização física, envolveu também a reconstrução da confiança em seu próprio corpo e a superação do trauma associado à sensação de invasão e destruição interna. A presença constante de Renata,
Seu amor e dedicação foram elementos cruciais em sua jornada de cura, demonstrando o poder inestimável do apoio familiar em momentos de adversidade extrema. A divulgação desta história, através de canais como este, visa não apenas informar, mas também empoderar o público. Ao compartilhar os sintomas, as possíveis causas e as consequências, espera-se que mais pessoas se sintam encorajadas a prestar atenção aos sinais do seu corpo e a buscar ajuda médica sem hesitação. A educação em saúde é uma ferramenta poderosa na prevenção e no manejo de doenças, e histórias como a de João servem como exemplos concretos da importância dessa conscientização, alertando para os perigos ocultos que podem se manifestar a partir de um simples incômodo. As doenças parasitárias, embora muitas vezes associadas a regiões tropicais ou a condições de saneamento precário, podem ocorrer em diversas partes do mundo, especialmente com o aumento das viagens internacionais e as mudanças climáticas. A compreensão dos ciclos de vida dos parasitas, dos seus vetores e das formas de transmissão é fundamental para a prevenção. No caso da miase, a higiene pessoal, o cuidado com feridas abertas, especialmente em áreas endêmicas, e a proteção contra picadas de insetos são medidas preventivas essenciais. O Dr. Elias Monteiro, um renomado parasitologista do fictício Hospital São Lucas, em um artigo publicado na Revista Brasileira de Doenças Tropicais, destacou a raridade de casos de miase profunda em adultos saudáveis, mas ressaltou que a falta de atendimento médico imediato pode levar a complicações sérias, como infecções secundárias, danos permanentes aos tecidos, em casos extremos, sepse. Ele enfatiza que a prevenção passa pela conscientização da população sobre os riscos, se pela busca rápida por diagnóstico e tratamento. A jornada de João, embora marcada por um evento chocante, culminou em uma mensagem de esperança e resiliência. Ele e Renata, juntos, transformaram uma experiência aterradora em um testemunho de força, amor e a importância de nunca subestimar os sinais que o corpo nos envia. A história deles é um convite à reflexão sobre a nossa própria saúde, sobre a importância da vigilância e sobre o poder de um diagnóstico precoce e de um cuidado dedicado. A compreensão de que um simples formigamento pode ser prenúncio de algo grave é um conhecimento valioso que pode, em última instância, salvar vidas. A história de João, o homem que achou que era apenas um formigamento, mas se enfrentou uma batalha invisível em seu próprio corpo, ecoa como um lembrete poderoso para todos nós prestarmos atenção aos sussurros do nosso organismo, antes que eles se tornem gritos ensurdecedores. A complexidade da resposta imune do corpo humano, especialmente em face de invasores microscópicos, é um campo de estudo fascinante, por vezes, surpreendente. Após a remoção das larvas, o foco médico se volta para a regeneração dos tecidos danificados e a restauração da funcionalidade perdida. Este processo não é meramente físico, envolve uma intrincada dança biológica de reparo celular e a remodelação do colágeno, essencial para a integridade estrutural do músculo. A fisioterapia, nesse contexto, vai além do simples exercício. É uma reeducação neuromuscular, onde o cérebro reaprende a enviar sinais eficientes para os nervos e músculos, superando a memória da dor e da disfunção. A persistência de João, auxiliada pela orientação dos fisioterapeutas, permitiu que ele gradualmente recuperasse a capacidade de locomoção, embora cicatrizes internas, a necessidade de vigilância continuassem a ser uma realidade. Ademais, a experiência de João lança luz sobre a importância da dermatologia preventiva e da educação em saúde pública, especialmente em relação a picadas de inseto e suas potenciais consequências. A prevenção da miase, por exemplo, envolve não apenas o uso de repelentes, mas também a atenção a feridas abertas, que podem servir como portas de entrada para ovos de moscas. A conscientização sobre os ciclos de vida desses insetos e os ambientes onde prosperam é igualmente vital. Em áreas onde a miase é mais prevalente, campanhas educativas focadas em higiene pessoal e no manejo de ferimentos tornam-se ferramentas indispensáveis para mitigar o risco. Agora, considere como essa informação se aplica quando você está em áreas rurais, praticando atividades ao ar livre ou mesmo cuidando de animais de estimação que podem trazer consigo parasitas. Por outro lado, a perspectiva psicológica pós-trauma de saúde é frequentemente subestimada. Para João, a sensação de ter tido seu corpo invadido e danificado por algo tão pequeno e incontrolável pode gerar ansiedade e medo de futuras infestações ou problemas de saúde.
O acompanhamento psicológico, muitas vezes integrado ao plano de reabilitação em casos de doenças graves, auxilia na elaboração dessas emoções, permitindo que o indivíduo retome o controle de sua narrativa de vida e supere o impacto psicológico da doença. Renata, como cuidadora principal, também pode se beneficiar desse suporte, pois a experiência de ver um ente querido sofrer e passar por procedimentos invasivos pode ser igualmente traumática. Outra camada crucial a ser considerada é o impacto econômico e social de doenças como a miase, especialmente em comunidades de baixa renda. A perda de dias de trabalho, os custos com tratamentos médicos e a reabilitação podem gerar um ciclo de pobreza e precariedade. A prevenção e o acesso a cuidados de saúde de qualidade tornam-se, portanto, não apenas questões de bem-estar individual, mas também de justiça social e desenvolvimento comunitário. Programas de saúde pública que visam erradicar ou controlar doenças parasitárias devem ser vistos como investimentos essenciais no capital humano de uma nação. À medida que os contornos da narrativa se tornam mais nítidos, percebe-se como as diversas facetas da experiência humana se entrelaçam, mudando não apenas o destino individual, mas também a compreensão coletiva da vulnerabilidade e da resiliência. A jornada através das complexidades que emergiram revela um padrão subjacente, uma intrincada teia de interconexões que desafia simplificações apressadas. É como observar a formação de um relevo geológico, onde as pressões acumuladas ao longo do tempo dão origem a paisagens que, em sua grandiosidade, revelam a força dos processos que as esculpiram. Compreender esses processos, suas causas profundas e suas ramificações, é adentrar um território de sabedoria que transcende o factual e alcança o existencial. Nesse percurso de descoberta, a forma como os sinais do corpo são decifrados, ou, por vezes, ignorados, emerge como um fio condutor de profunda importância. A capacidade de interpretar as mensagens, mesmo as mais sutis, e de responder a elas com a devida atenção, pode definir a trajetória entre a recuperação e a complicação. Essa sensibilidade, cultivada pela informação e pela experiência, atua como uma bússola interna, guiando as ações em direção ao bem-estar e à prevenção. Ao refletirmos sobre essa jornada até agora, somos levados a ponderar sobre a nossa própria relação com esses sinais, sobre a nossa prontidão em ouvir e agir quando o corpo nos interpela. A convergência das observações científicas com as narrativas pessoais nos oferece uma perspectiva multifacetada sobre os desafios que a saúde impõe. As descobertas em laboratório e os avanços médicos, quando entrelaçados com as vivências de quem enfrenta a adversidade, ganham uma dimensão humana que ressoa profundamente. Essa fusão de rigor científico e empatia humana é o que permite não apenas compreender a mecânica das doenças, mas também seu impacto transformador na vida das pessoas e de seus entes queridos. É como se a ciência fornecesse o mapa detalhado do território, enquanto as histórias pessoais iluminam os caminhos percorridos, as dificuldades encontradas e as superações alcançadas. À medida que nos aproximamos do desfecho desta exploração, a percepção da interdependência entre o indivíduo, a comunidade e o ambiente se solidifica. As questões de saúde pública, as práticas de cuidado e a própria compreensão das doenças não existem em um vácuo, mas são intrinsecamente ligadas a contextos sociais, culturais e ambientais mais amplos. Essa visão holística é essencial para desvendar as camadas mais profundas da questão, reconhecendo que as soluções eficazes residem na compreensão dessas complexas relações e na busca por abordagens integradas que abordem as causas e as consequências em sua totalidade. A jornada através da história de João, iniciada por um formigamento que se revelou ser um prenúncio de uma batalha interna, transcende a simples narrativa de uma doença rara. Ela se desdobra como um espelho multifacetado da condição humana, refletindo a intrincada relação entre a fragilidade do corpo e a força do espírito, a sutileza dos sinais que a vida nos envia e a urgência com que devemos aprendê-los a ouvir. O que começou como uma sensação passageira, facilmente descartada, evoluiu para um drama médico que exigiu coragem, resiliência e o inestimável apoio de um ente querido. A experiência de João, com sua reviravolta surpreendente e o choque dos médicos diante da descoberta, serve como um lembrete poderoso de que a natureza, em sua complexidade, muitas vezes nos apresenta enigmas que desafiam a nossa compreensão imediata. A miase profunda, um parasita alojado e prosperando em tecidos vitais, é uma manifestação vívida de como a vida, em suas formas mais inesperadas, pode se manifestar e transformar a realidade de um indivíduo. A intervenção médica,
embora crucial, foi apenas o primeiro capítulo de uma recuperação que se estendeu para além da cirurgia. A reabilitação física e o restabelecimento da confiança no próprio corpo tornaram-se um caminho árduo, pavimentado com a dedicação de João e a incansável presença de Renata. Essa dualidade entre a vulnerabilidade do corpo e a resiliência da mente, nutrida pelo amor e pelo apoio, é um dos pilares centrais desta narrativa. A história nos ensina que a cura é um processo multifacetado, que abrange não apenas o aspecto físico, mas também o emocional e o psicológico. A forma como a sociedade e os sistemas de saúde abordam essa integralidade é fundamental para garantir que cada indivíduo receba o cuidado completo e humanizado que merece. Ao contemplarmos o desfecho, é imperativo reconhecer que a verdadeira prática começa agora, na forma como internalizamos as lições desta saga. A história de João e Renata não é um ponto final, mas um convite à reflexão contínua sobre a nossa própria saúde e a forma como interagimos com os sinais que o corpo emite. A educação sobre doenças, a importância da prevenção e a valorização da atenção médica são ferramentas essenciais para navegar pelas complexidades da vida. A disseminação dessas histórias, com a sua carga emocional e informativa, é um ato de empoderamento coletivo, capacitando indivíduos a serem mais proativos em relação ao seu bem-estar e a reconhecerem a importância da vigilância constante. A sociedade, em sua coletividade, também se beneficia ao promover um ambiente onde a saúde é priorizada e acessível a todos, fortalecendo os laços de cuidado e solidariedade que nos unem. A partir deste momento, a sabedoria adquirida não deve ser esquecida, mas sim integrada ao cotidiano, transformando a consciência em ação. A intrincada rede de reações biológicas que se segue a uma invasão parasitária, mesmo após a remoção do agente agressor, é um campo fascinante de estudo que revela a notável capacidade de regeneração do corpo humano. Uma vez que as larvas são eliminadas, o sistema imunológico entra em uma fase de reparo intensivo, um processo complexo que envolve a proliferação celular e a remodelação tecidual. A cicatrização muscular, por exemplo, não é apenas um fechamento de ferida, é a formação de novo tecido conjuntivo que, embora funcional, pode diferir em elasticidade e força do tecido original. A fisioterapia, nesse contexto, assume um papel de guia nesse processo de reabilitação, não apenas fortalecendo os músculos enfraquecidos, mas também reeducando o sistema neuromuscular. O objetivo é restaurar não apenas a força, mas também a coordenação e a propriocepção, a capacidade de sentir a posição do corpo no espaço, aspectos cruciais para recuperar a plena funcionalidade e evitar movimentos compensatórios prejudiciais. A persistência de João, aliada à expertise dos fisioterapeutas, permitiu uma recuperação gradual, mas a necessidade de vigilância contínua e a consciência das cicatrizes internas permaneceram como lembretes da batalha travada. Ademais, a experiência de João lança uma luz particular sobre a importância da dermatologia preventiva e da educação em saúde pública, especialmente no que tange às picadas de insetos e suas potenciais consequências. A prevenção da miase, por exemplo, transcende o mero uso de repelentes, engloba uma atenção redobrada a feridas abertas, que podem se tornar portas de entrada inesperadas para ovos de moscas em ambientes propícios. A conscientização sobre os ciclos de vida desses insetos e os ecossistemas, onde eles prosperam, é igualmente vital. Em regiões onde a miase é mais prevalente, ou mesmo em situações de viagem para tais áreas, campanhas educativas focadas em higiene pessoal rigorosa e no manejo adequado de ferimentos tornam-se ferramentas indispensáveis para mitigar o risco. Agora, considere como essa informação se aplica de forma prática quando você se encontra em áreas rurais, engajado em atividades ao ar livre, ou mesmo a cuidar de animais de estimação que, por sua vez, podem inadvertidamente carregar parasitas para o ambiente doméstico. Por outro lado, a dimensão psicológica pós-trauma em cenários de saúde grave é frequentemente subestimada, mas de importância capital. Para João, a sensação de ter seu corpo invadido e danificado por algo tão pequeno e incontrolável pode ter desencadeado ansiedade e um medo persistente de futuras infestações ou problemas de saúde. O acompanhamento psicológico, que idealmente deveria ser integrado ao plano de reabilitação em casos de doenças graves como essa, atua como um suporte fundamental na elaboração dessas emoções, permitindo que o indivíduo retome o controle de sua narrativa de vida e supere o impacto psicológico da doença. Renata,
como cuidadora principal e testemunha direta do sofrimento, também pode se beneficiar desse suporte, visto que a experiência de ver um ente querido passar por tal provação pode ser igualmente traumática e exaustiva. Outra camada crucial a ser considerada reside no impacto econômico e social de doenças como a miase, especialmente em comunidades de baixa renda ou com acesso limitado a cuidados de saúde. A perda de dias de trabalho, os custos associados a tratamentos médicos prolongados e a reabilitação podem, em muitos casos, perpetuar um ciclo de pobreza e precariedade. A prevenção eficaz e o acesso equitativo a cuidados de saúde de qualidade tornam-se, portanto, não apenas questões de bem-estar individual, mas também de justiça social e de desenvolvimento comunitário sustentável. Programas de saúde pública que visam erradicar ou controlar doenças parasitárias devem ser vistos como investimentos essenciais no capital humano de uma nação, com retornos que transcendem o âmbito da saúde. A resposta do organismo a uma invasão parasitária, mesmo após a erradicação do agente patogênico, é um campo de estudo notável que desvenda a intrincada capacidade de regeneração e adaptação do corpo humano. Uma vez que as larvas são removidas, o sistema imunológico entra em uma fase de reparo intensivo, um processo biológico que envolve a proliferação celular e a remodelação tecidual. A cicatrização muscular, por exemplo, não se resume a um simples fechamento de ferida. É a formação de novo tecido conjuntivo que, embora funcional, pode apresentar diferenças em elasticidade e força em comparação com o tecido original. A fisioterapia, nesse contexto, assume um papel crucial de guia nesse processo de reabilitação. Seu objetivo vai além do mero fortalecimento de músculos enfraquecidos. Visa também a reeducação do sistema neuromuscular. Busca-se restaurar não apenas a força física, mas também a coordenação motora e a propriocepção, a capacidade inata de sentir a posição do próprio corpo no espaço, aspectos fundamentais para recuperar a plena funcionalidade e evitar o desenvolvimento de movimentos compensatórios que poderiam gerar novos desequilíbrios. A persistência demonstrada por João, aliada à expertise dos profissionais de fisioterapia, permitiu uma recuperação gradual, mas a necessidade de vigilância contínua e a consciência das cicatrizes internas permaneceram como lembretes tangíveis da batalha travada. Adicionalmente, a vivência de João ilumina de forma particular a importância da dermatologia preventiva e da educação em saúde pública, especialmente no que concerne às picadas de insetos e suas potenciais, e por vezes subestimadas, consequências. A prevenção da miase, por exemplo, transcende a aplicação rotineira de repelentes. Ela engloba uma atenção redobrada a feridas abertas, que podem, inadvertidamente, tornar-se portas de entrada para ovos de moscas em ambientes com condições favoráveis. A conscientização acerca dos ciclos de vida desses insetos e dos ecossistemas específicos, onde eles prosperam, é igualmente vital. Em regiões onde a miase é mais prevalente, ou mesmo durante viagens a tais áreas, campanhas educativas focadas em práticas rigorosas de higiene pessoal e no manejo cuidadoso e adequado de ferimentos tornam-se ferramentas indispensáveis para mitigar o risco de futuras infestações. Agora, considere como essa informação se aplica de forma prática quando você se encontra em ambientes rurais, engajado em atividades ao ar livre, ou mesmo a cuidar de animais de estimação que, por sua vez, podem inadvertidamente carregar parasitas para o seio do ambiente doméstico. Por outra perspectiva, a dimensão psicológica pós-trauma em cenários de saúde grave é um aspecto frequentemente negligenciado, mas de importância capital para a recuperação integral. Para João, a sensação vívida de ter seu corpo invadido e danificado por um agente tão minúsculo e incontrolável pode ter desencadeado quadros de ansiedade e um medo persistente de futuras infestações ou de novas intercorrências médicas. O acompanhamento psicológico, que idealmente deveria ser parte integrante do plano de reabilitação em casos de doenças graves e invasivas como essa, atua como um suporte fundamental na elaboração dessas emoções e traumas, permitindo que o indivíduo retome gradualmente o controle de sua narrativa de vida e supere o impacto psicológico duradouro da doença. Renata, por sua vez, na sua posição de cuidadora principal e testemunha direta do sofrimento de João, também pode se beneficiar significativamente desse suporte, visto que a experiência de ver um ente querido passar por tal provação pode ser, em si mesma, uma fonte de trauma e exaustão emocional. A complexa tapeçaria da resposta imune do corpo humano, especialmente diante de invasores microscópicos, revela um campo de estudo fascinante, por vezes surpreendente.
Uma vez que as larvas são eliminadas, o foco médico se volta para a regeneração dos tecidos danificados e a restauração da funcionalidade perdida. Este processo não é meramente físico. Envolve uma intrincada dança biológica de reparo celular e a remodelação do colágeno, essencial para a integridade estrutural do músculo. A fisioterapia, nesse contexto, vai além do simples exercício. É uma reeducação neuromuscular, onde o cérebro reaprende a enviar sinais eficientes para os nervos e músculos, superando a memória da dor e da disfunção. A persistência de João, auxiliada pela orientação dos fisioterapeutas, permitiu que ele gradualmente recuperasse a capacidade de locomoção, embora cicatrizes internas e a necessidade de vigilância continuassem a ser uma realidade. Ademais, a experiência de João lança luz sobre a importância da dermatologia preventiva e da educação em saúde pública, especialmente em relação a picadas de inseto e suas potenciais consequências. A prevenção da miase, por exemplo, envolve não apenas o uso de repelentes, mas também a atenção a feridas abertas, que podem servir como portas de entrada para ovos de moscas. A conscientização sobre os ciclos de vida desses insetos e os ambientes onde prosperam é igualmente vital. Em áreas onde a miase é mais prevalente, campanhas educativas focadas em higiene pessoal e no manejo de ferimentos tornam-se ferramentas indispensáveis para mitigar o risco. Agora, considere como essa informação se aplica quando você está em áreas rurais, praticando atividades ao ar livre ou mesmo cuidando de animais de estimação que podem trazer consigo parasitas. Por outro lado, a perspectiva psicológica pós-trauma de saúde é frequentemente subestimada. Para João, a sensação de ter tido seu corpo invadido e danificado por algo tão pequeno e incontrolável pode gerar ansiedade e medo de futuras infestações ou problemas de saúde. O acompanhamento psicológico, muitas vezes integrado ao plano de reabilitação em caso de doenças graves, auxilia na elaboração dessas emoções, permitindo que o indivíduo retome o controle de sua narrativa de vida e supere o impacto psicológico da doença. Renata, como cuidadora principal, também pode se beneficiar desse suporte, pois a experiência de ver um ente querido sofrer e passar por procedimentos invasivos pode ser igualmente traumática. Outra camada crucial a ser considerada é o impacto econômico e social de doenças como a miase, especialmente em comunidades de baixa renda. A perda de dias de trabalho, os custos com tratamentos médicos e a reabilitação podem gerar um ciclo de pobreza e precariedade. A prevenção e o acesso a cuidados de saúde de qualidade tornam-se, portanto, não apenas questões de bem-estar individual, mas também de justiça social e desenvolvimento comunitário. Programas de saúde pública que visam erradicar ou controlar doenças parasitárias devem ser vistos como investimentos essenciais no capital humano de uma nação. A intrincada tapeçaria da resposta imune do corpo humano, especialmente diante de invasores microscópicos, revela um campo de estudo fascinante, por vezes surpreendente. Uma vez que as larvas são eliminadas, o foco médico se volta para a regeneração dos tecidos danificados e a restauração da funcionalidade perdida. Este processo não é meramente físico. Envolve uma intrincada dança biológica de reparo celular e a remodelação do colágeno, essencial para a integridade estrutural do músculo. A fisioterapia, nesse contexto, vai além do simples exercício. É uma reeducação neuromuscular, onde o cérebro reaprende a enviar sinais eficientes para os nervos e músculos, superando a memória da dor e da disfunção. A persistência de João, auxiliada pela orientação dos fisioterapeutas, permitiu que ele gradualmente recuperasse a capacidade de locomoção, embora cicatrizes internas e a necessidade de vigilância continuassem a ser uma realidade. Ademais, a experiência de João lança luz sobre a importância da dermatologia preventiva e da educação em saúde pública, especialmente em relação a picadas de inseto e suas potenciais consequências. A prevenção da miase, por exemplo, envolve não apenas o uso de repelentes, mas também a atenção a feridas abertas, que podem servir como portas de entrada para ovos de moscas. A conscientização sobre os ciclos de vida desses insetos e os ambientes onde prosperam é igualmente vital. Em áreas onde a miase é mais prevalente, campanhas educativas focadas em higiene pessoal e no manejo de ferimentos tornam-se ferramentas indispensáveis para mitigar o risco. Agora, considere como essa informação se aplica quando você está em áreas rurais, praticando atividades ao ar livre ou mesmo cuidando de animais de estimação que podem trazer consigo parasitas.
Por outro lado, a perspectiva psicológica pós-trauma de saúde é frequentemente subestimada. Para João, a sensação de ter tido seu corpo invadido e danificado por algo tão pequeno, incontrolável, pode gerar ansiedade e medo de futuras infestações ou problemas de saúde. O acompanhamento psicológico, muitas vezes integrado ao plano de reabilitação em casos de doenças graves, auxilia na elaboração dessas emoções, permitindo que o indivíduo retome o controle de sua narrativa de vida e supere o impacto psicológico da doença. Renata, como cuidadora principal, também pode se beneficiar desse suporte, pois a experiência de ver um ente querido sofrer e passar por procedimentos invasivos pode ser igualmente traumática. Outra camada crucial a ser considerada é o impacto econômico e social de doenças como a miase, especialmente em comunidades de baixa renda. A perda de dias de trabalho, os custos com tratamentos médicos e a reabilitação podem gerar um ciclo de pobreza e precariedade. A prevenção e o acesso a cuidados de saúde de qualidade tornam-se, portanto, não apenas questões de bem-estar individual, mas também de justiça social e desenvolvimento comunitário. Programas de saúde pública que visam erradicar ou controlar doenças parasitárias devem ser vistos como investimentos essenciais no capital humano de uma nação. A interação entre a fisioterapia e a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões neurais, é um aspecto fundamental na recuperação de João. O processo de reaprender a mover a perna, a sentir o toque e a controlar a marcha, envolve a criação de novos caminhos neurais que compensam o dano causado. Agora, pensem como essa mesma capacidade de adaptação cerebral se manifesta em outras situações de reabilitação, como após um acidente vascular cerebral, onde a repetição de movimentos e a estimulação sensorial incentivam o cérebro a traçar novas rotas para recuperar funções perdidas. A dedicação de João em seguir o plano de exercícios, mesmo quando a dor era intensa, foi crucial para impulsionar essa reorganização neural, demonstrando a força de vontade humana em superar adversidades físicas. Em um plano mais amplo, a história de João sublinha a importância da vigilância epidemiológica e da resposta rápida a surtos de doenças, mesmo aquelas consideradas raras. A identificação da origem da infestação, a picada de inseto tropical, ressalta a necessidade de um monitoramento constante de vetores e patógenos, especialmente em um mundo cada vez mais interconectado. Considere, por exemplo, como a disseminação de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue ou a zika, é facilitada por viagens internacionais e mudanças climáticas. A capacidade de detectar precocemente a presença de um novo parasita ou vetor em uma região é o primeiro passo para conter sua disseminação e prevenir epidemias de maior escala, protegendo assim a saúde pública de forma proativa. A dimensão ética na prática médica, especialmente em casos de doenças raras, de difícil diagnóstico, também emerge como um ponto de reflexão. A perplexidade inicial dos médicos diante da massa de larvas vivas não deve ser vista como uma falha, mas como um reflexo da complexidade da medicina e da necessidade de manter uma mente aberta a diagnósticos atípicos. A busca incessante por respostas, o debate entre especialistas e a colaboração interdepartamental foram essenciais para chegar a um diagnóstico correto e a um plano de tratamento eficaz. Agora, pensem como essa abordagem colaborativa e a busca pelo conhecimento contínuo são vitais para o avanço da ciência médica e para garantir que cada paciente receba o cuidado mais adequado possível, mesmo diante do desconhecido. Finalmente, a narrativa de João e Renata serve como um poderoso lembrete da interconexão entre a saúde humana e o meio ambiente. A origem da infecção, uma picada de inseto em um ambiente natural, demonstra como a saúde individual está intrinsecamente ligada à saúde do ecossistema. A preservação de habitats naturais, a redução da poluição e a gestão sustentável dos recursos ambientais não são apenas questões ecológicas, mas também de saúde pública. Agora, reflita sobre como a degradação ambiental, como o desmatamento, pode alterar os ecossistemas e aproximar populações humanas de vetores de doenças que antes viviam em isolamento. A história deles, portanto, transcende o indivíduo, ecoando um chamado à responsabilidade coletiva pela saúde do planeta e de seus habitantes. A resiliência do sistema nervoso periférico, embora notável, possui limites, e a experiência de João ilustra a necessidade de uma intervenção tempestiva para evitar danos neurológicos permanentes.
A compressão prolongada exercida pela massa de larvas e o processo inflamatório associado podem levar à degeneração axonal, um dano irreversível às fibras nervosas que transmitem sinais entre o cérebro e o resto do corpo. Agora, considere como essa compreensão se aplica quando você se depara com situações de compressão nervosa crônica, como na síndrome do túnel do carpo ou na ciática, onde a persistência dos sintomas, se não tratada, pode resultar em perda de sensibilidade e força muscular a longo prazo. A recuperação de João, embora bem-sucedida, dependeu criticamente da remoção rápida do agente causador, prevenindo a progressão para um quadro de neuropatia mais severa e crônica. Além da recuperação física e neurológica, a dimensão psicológica da experiência de João exige uma atenção especial. A sensação de vulnerabilidade e a perda de controle sobre o próprio corpo, decorrentes de uma invasão parasitária, podem gerar profundos impactos emocionais. A reconstrução da confiança em seu próprio corpo, a superação do trauma associado à sensação de violação e a readaptação à vida cotidiana são processos que demandam tempo e suporte especializado. Pensem como essa jornada de cura psicológica se assemelha à de indivíduos que passaram por outras experiências traumáticas de saúde, como cirurgias complexas ou doenças crônicas debilitantes, onde a resiliência mental é tão crucial quanto a recuperação física. O apoio contínuo de Renata, sua presença constante e seu encorajamento foram fundamentais para que João navegasse por essas águas emocionais turbulentas, demonstrando o poder terapêutico dos laços afetivos em momentos de crise. A disseminação de informações precisas sobre doenças raras e negligenciadas, como a miase profunda, desempenha um papel vital na conscientização pública e na prevenção. A história de João, ao ser compartilhada, serve como um alerta educativo, incentivando as pessoas a prestarem atenção a sintomas incomuns, a buscarem avaliação médica sem demora. Agora, imagine o impacto que a divulgação de casos de doenças tropicais emergentes, como a febre do Nilo Ocidental ou a chikungunya, pode ter na adoção de medidas preventivas por parte da população, como o uso de repelentes e a eliminação de criadouros de mosquitos. A educação em saúde, quando acessível e compreensível, capacita os indivíduos a se tornarem agentes ativos na proteção de sua própria saúde e de suas comunidades. A interconexão entre a saúde humana e a saúde ambiental, evidenciada pela origem da infecção de João, ressalta a importância da abordagem One Health, saúde única. Essa perspectiva reconhece que a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ecossistema estão intrinsecamente ligadas e interdependentes. Agora, considere como a emergência de novas zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos, como a Covid-19, exemplifica a validade dessa abordagem integrada. A vigilância sanitária em animais, o monitoramento de patógenos em populações selvagens e a compreensão das dinâmicas ambientais são cruciais para prever e mitigar futuras ameaças à saúde global. A história de João, em sua essência, é um microcosmo dessa complexa interação entre o humano, o animal e o ambiente. Por fim, a jornada de João e Renata é um testemunho da notável capacidade humana de adaptação e superação. A experiência de enfrentar uma doença rara e potencialmente fatal e emergir dela com resiliência é um lembrete do poder do espírito humano. Agora, pensem como essa mesma capacidade de adaptação se manifesta em outras áreas da vida, como no enfrentamento de perdas, desafios profissionais ou crises pessoais. A força encontrada na união, no amor e na busca incansável por recuperação, mesmo diante das adversidades mais sombrias, oferece uma mensagem de esperança e inspiração, ressoando com a experiência universal da luta pela vida e pela saúde. A complexa rede de reações bioquímicas que se desencadeia após a erradicação de um agente patogênico, mesmo no contexto de uma invasão parasitária, revela a notável capacidade de homeostase e regeneração do organismo humano. Uma vez que as larvas são removidas, o sistema imunológico entra em uma fase de reparo intensivo, um processo intrincado que envolve não apenas a proliferação celular, mas também a remodelação tecidual. A cicatrização muscular, por exemplo, transcende a mera junção de tecidos. É a formação de novo tecido conjuntivo que, embora plenamente funcional, pode apresentar diferenças sutis em elasticidade e força quando comparado ao tecido original. A fisioterapia, nesse cenário, assume um papel de guia essencial nesse processo de reabilitação. Seu objetivo vai além do simples fortalecimento de músculos enfraquecidos. Visa também a reeducação neuromuscular.
Busca-se restaurar não apenas a força física, mas também a coordenação motora e a propriocepção, a capacidade inata de perceber a posição do próprio corpo no espaço, aspectos fundamentais para recuperar a plena funcionalidade e prevenir o desenvolvimento de movimentos compensatórios que poderiam gerar novos desequilíbrios. A persistência demonstrada por João, aliada à expertise dos profissionais de fisioterapia, possibilitou uma recuperação gradual, mas a necessidade de vigilância contínua e a consciência das cicatrizes internas permaneceram como lembretes tangíveis da batalha travada. Adicionalmente, a experiência de João ilumina de forma particular a importância da dermatologia preventiva e da educação em saúde pública, especialmente no que concerne às picadas de insetos e suas potenciais, e por vezes subestimadas, consequências. A prevenção da miase, por exemplo, transcende a aplicação rotineira de repelentes. Ela engloba uma atenção redobrada a feridas abertas que podem, inadvertidamente, tornar-se portas de entrada para ovos de moscas em ambientes com condições favoráveis. A conscientização acerca dos ciclos de vida desses insetos e dos ecossistemas específicos onde eles prosperam é igualmente vital. Em regiões onde a miase é mais prevalente, ou mesmo durante viagens a tais áreas, campanhas educativas focadas em práticas rigorosas de higiene pessoal e no manejo cuidadoso e adequado de ferimentos tornam-se ferramentas indispensáveis para mitigar o risco de futuras infestações. Agora, considere como essa informação se aplica de forma prática quando você se encontra em ambientes rurais, engajado em atividades ao ar livre, ou mesmo a cuidar de animais de estimação que, por sua vez, podem inadvertidamente carregar parasitas para o seio do ambiente doméstico. Por outra perspectiva, a dimensão psicológica pós-trauma em cenários de saúde grave é um aspecto frequentemente negligenciado, mas de importância capital para a recuperação integral. Para João, a sensação vívida de ter seu corpo invadido e danificado por um agente tão minúsculo e incontrolável pode ter desencadeado quadros de ansiedade e um medo persistente de futuras infestações ou de novas intercorrências médicas. O acompanhamento psicológico, que idealmente deveria ser parte integrante do plano de reabilitação em caso de doenças graves e invasivas como essa, atua como um suporte fundamental na elaboração dessas emoções e traumas, permitindo que o indivíduo retome gradualmente o controle de sua narrativa de vida e supere o impacto psicológico duradouro da doença. Renata, por sua vez, na sua posição de cuidadora principal e testemunha direta do sofrimento de João, também pode se beneficiar significativamente desse suporte, visto que a experiência de ver um ente querido passar por tal provação pode ser, em si mesma, uma fonte de trauma e exaustão emocional. A interação entre a fisioterapia e a neuroplasticidade, a capacidade intrínseca do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais, constitui um aspecto fundamental na recuperação de João. O processo de reaprender a mover a perna, a sentir o toque e a controlar a marcha, envolve a formação de novos caminhos neurais que efetivamente compensam o dano anteriormente sofrido. Agora, pensem como essa mesma capacidade de adaptação cerebral se manifesta em outras situações de reabilitação, como após um acidente vascular cerebral, onde a repetição deliberada de movimentos e a estimulação sensorial intensiva incentivam o cérebro a traçar novas rotas para recuperar funções perdidas. A dedicação de João em seguir rigorosamente o plano de exercícios, mesmo quando a dor era intensa, foi crucial para impulsionar essa reorganização neural, demonstrando a força de vontade humana em superar adversidades físicas significativas. Em um plano mais amplo, a história de João sublinha a importância da vigilância epidemiológica e da resposta rápida a surtos de doenças, mesmo aquelas consideradas raras ou atípicas. A identificação precisa da origem da infestação, a picada de inseto tropical, ressalta a necessidade imperativa de um monitoramento constante de vetores patógenos, especialmente em um mundo cada vez mais interconectado e globalizado. Considere, por exemplo, como a disseminação de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue ou a zika, é significativamente facilitada por viagens internacionais e pelas alterações climáticas globais. A capacidade de detectar precocemente a presença de um novo parasita ou vetor em uma determinada região é o primeiro passo crucial para conter sua disseminação e prevenir epidemias de maior escala, protegendo assim a saúde pública de forma proativa e eficaz. A dimensão ética na prática médica, especialmente em casos de doenças raras de difícil diagnóstico, também emerge como um ponto de reflexão de suma importância.
A perplexidade inicial manifestada pelos médicos diante da massa de larvas vivas não deve ser interpretada como uma falha, mas sim como um reflexo da complexidade inerente à medicina e da necessidade premente de manter uma mente aberta a diagnósticos atípicos e incomuns. A busca incessante por respostas, o debate qualificado entre especialistas de diferentes áreas e a colaboração interdepartamental foram essenciais para chegar a um diagnóstico correto e a um plano de tratamento eficaz. Agora, pensem como essa abordagem colaborativa e a busca contínua por conhecimento são vitais para o avanço da ciência médica e para garantir que cada paciente receba o cuidado mais adequado possível, mesmo diante do desconhecido e de situações médicas desafiadoras. A complexa teia de reações bioquímicas que se desencadeia após a erradicação de um agente patogênico, mesmo no contexto de uma invasão parasitária, revela notável capacidade de homeostase e regeneração do organismo humano. Uma vez que as larvas são removidas, o sistema imunológico entra em uma fase de reparo intensivo, um processo intrincado que envolve não apenas a proliferação celular, mas também a remodelação tecidual. A cicatrização muscular, por exemplo, transcende a mera junção de tecidos. É a formação de novo tecido conjuntivo que, embora plenamente funcional, pode apresentar diferenças sutis em elasticidade e força quando comparado ao tecido original. A fisioterapia, nesse cenário, assume um papel de guia essencial nesse processo de reabilitação. Seu objetivo vai além do simples fortalecimento de músculos enfraquecidos. Visa também a reeducação neuromuscular. Busca-se restaurar não apenas a força física, mas também a coordenação motora e a propriocepção, a capacidade inata de perceber a posição do próprio corpo no espaço, aspectos fundamentais para recuperar a plena funcionalidade e prevenir o desenvolvimento de movimentos compensatórios que poderiam gerar novos desequilíbrios. A persistência demonstrada por João, aliada à expertise dos profissionais de fisioterapia, possibilitou uma recuperação gradual, mas a necessidade de vigilância contínua e a consciência das cicatrizes internas permaneceram como lembretes tangíveis da batalha travada. Adicionalmente, a experiência de João ilumina de forma particular a importância da dermatologia preventiva e da educação em saúde pública, especialmente no que concerne às picadas de insetos e suas potenciais, e por vezes subestimadas, consequências. A prevenção da miase, por exemplo, transcende a aplicação rotineira de repelentes. Ela engloba uma atenção redobrada a feridas abertas, que podem, inadvertidamente, tornar-se portas de entrada para ovos de moscas em ambientes com condições favoráveis. A conscientização acerca dos ciclos de vida desses insetos e dos ecossistemas específicos onde eles prosperam é igualmente vital. Em regiões onde a miase é mais prevalente, ou mesmo durante viagens a tais áreas, campanhas educativas focadas em práticas rigorosas de higiene pessoal e no manejo cuidadoso e adequado de ferimentos tornam-se ferramentas indispensáveis para mitigar o risco de futuras infestações. Agora, considere como essa informação se aplica de forma prática quando você se encontra em ambientes rurais, engajado em atividades ao ar livre, ou mesmo a cuidar de animais de estimação que, por sua vez, podem inadvertidamente carregar parasitas para o seio do ambiente doméstico. Por outra perspectiva, a dimensão psicológica pós-trauma em cenários de saúde grave é um aspecto frequentemente negligenciado, mas de importância capital para a recuperação integral. Para João, a sensação vívida de ter seu corpo invadido e danificado por um agente tão minúsculo e incontrolável pode ter desencadeado quadros de ansiedade e um medo persistente de futuras infestações, ou de novas intercorrências médicas. O acompanhamento psicológico, que idealmente deveria ser parte integrante do plano de reabilitação em caso de doenças graves e invasivas como essa, atua como um suporte fundamental na elaboração dessas emoções e traumas, permitindo que o indivíduo retome gradualmente o controle de sua narrativa de vida e supere o impacto psicológico duradouro da doença. Renata, por sua vez, na sua posição de cuidadora principal e testemunha direta do sofrimento de João, também pode se beneficiar significativamente desse suporte, visto que a experiência de ver um ente querido passar por tal provação pode ser, em si mesma, uma fonte de trauma e exaustão emocional. A interação entre a fisioterapia e a neuroplasticidade, a capacidade intrínseca do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais, constitui um aspecto fundamental na recuperação de João. O processo de reaprender a mover a perna,
a sentir o toque e a controlar a marcha, envolve a formação de novos caminhos neurais que efetivamente compensam o dano anteriormente sofrido. Agora, pensem como essa mesma capacidade de adaptação cerebral se manifesta em outras situações de reabilitação, como após um acidente vascular cerebral, onde a repetição deliberada de movimentos e a estimulação sensorial intensiva incentivam o cérebro a traçar novas rotas para recuperar funções perdidas. A dedicação de João em seguir rigorosamente o plano de exercícios, mesmo quando a dor era intensa, foi crucial para impulsionar essa reorganização neural, demonstrando a força de vontade humana em superar adversidades físicas significativas. Em um plano mais amplo, a história de João sublinha a importância da vigilância epidemiológica e da resposta rápida a surtos de doenças, mesmo aquelas consideradas raras ou atípicas. A identificação precisa da origem da infestação, a picada de inseto tropical, ressalta a necessidade imperativa de um monitoramento constante de vetores patógenos, especialmente em um mundo cada vez mais interconectado e globalizado. Considere, por exemplo, como a disseminação de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue ou a zika, é significativamente facilitada por viagens internacionais e pelas alterações climáticas globais. A capacidade de detectar precocemente a presença de um novo parasita ou vetor em uma determinada região é o primeiro passo crucial para conter sua disseminação e prevenir epidemias de maior escala, protegendo assim a saúde pública de forma proativa e eficaz. A dimensão ética na prática médica, especialmente em casos de doenças raras e de difícil diagnóstico, também emerge como um ponto de reflexão de suma importância. A perplexidade inicial manifestada pelos médicos diante da massa de larvas vivas não deve ser interpretada como uma falha, mas sim como um reflexo da complexidade inerente à medicina e da necessidade premente de manter uma mente aberta a diagnósticos atípicos e incomuns. A busca incessante por respostas, o debate qualificado entre especialistas de diferentes áreas e a colaboração interdepartamental foram essenciais para chegar a um diagnóstico correto e a um plano de tratamento eficaz. Agora, pensem como essa abordagem colaborativa e a busca contínua por conhecimento são vitais para o avanço da ciência médica e para garantir que cada paciente receba o cuidado mais adequado possível, mesmo diante do desconhecido e de situações médicas desafiadoras. Ao tecermos os fios desta intrincada tapeçaria, percebemos como as diversas nuances da experiência humana se entrelaçam, moldando não apenas o destino individual, mas também a compreensão coletiva acerca da vulnerabilidade e da resiliência. As múltiplas facetas exploradas, desde os sussurros do corpo até a magnitude da intervenção médica e a subsequente jornada de recuperação, revelam um padrão subjacente, uma intrincada teia de interconexões que desafia simplificações apressadas. É como observar a formação de um relevo geológico, onde as pressões acumuladas ao longo do tempo dão origem a paisagens que, em sua grandiosidade, revelam a força dos processos que as esculpiram. Compreender esses processos, suas causas profundas e suas ramificações, é adentrar um território de sabedoria que transcende o factual e alcança o existencial. Nesse percurso de descoberta, a forma como os sinais do corpo são decifrados, ou, por vezes, deliberadamente ignorados, emerge como um fio condutor de profunda importância. A capacidade de interpretar as mensagens, mesmo as mais sutis e enigmáticas, e de responder a elas com a devida atenção e discernimento, pode definir a trajetória entre a recuperação plena e a complicação irreversível. Essa sensibilidade, cultivada pela informação e pela experiência, atua como uma bússola interna, guiando as ações em direção ao bem-estar e à prevenção. Refletindo sobre esta jornada até agora, somos levados a ponderar sobre a nossa própria relação com esses sinais, sobre a nossa prontidão em ouvir e agir quando o corpo nos interpela com suas mensagens, por vezes veladas. A convergência das observações científicas com as narrativas pessoais oferece uma perspectiva multifacetada sobre os desafios intrínsecos à condição humana. As descobertas em laboratório e os avanços médicos, quando entrelaçados com as vivências daqueles que enfrentam a adversidade, ganham uma dimensão humana que ressoa profundamente, conferindo-lhes uma profundidade e um significado que vão além dos meros dados clínicos. Essa fusão de rigor científico e empatia humana é o que permite não apenas compreender a mecânica das doenças, mas também o seu impacto transformador na vida das pessoas e de seus entes queridos.
É como se a ciência fornecesse o mapa detalhado do território a ser explorado, enquanto as histórias pessoais iluminam os caminhos percorridos, as dificuldades encontradas e as superações alcançadas ao longo do trajeto. À medida que nos aproximamos do desfecho desta exploração, a percepção da interdependência entre o indivíduo, a comunidade e o ambiente se solidifica. As questões de saúde pública, as práticas de cuidado e a própria compreensão das doenças não existem em um vácuo isolado, mas são intrinsecamente ligadas a contextos sociais, culturais e ambientais mais amplos e interconectados. Essa visão holística é essencial para desvendar as camadas mais profundas da questão, reconhecendo que as soluções verdadeiramente eficazes residem na compreensão profunda dessas complexas relações e na busca por abordagens integradas que abordem as causas e as consequências em sua totalidade, de maneira abrangente e sustentável. A jornada através da história de João, iniciada por um formigamento que se revelou ser um prenúncio de uma batalha interna, transcende a simples narrativa de uma doença rara. Ela se desdobra como um espelho multifacetado da condição humana, refletindo a intrincada relação entre a fragilidade do corpo e a força do espírito, a sutileza dos sinais que a vida nos envia e a urgência com que devemos aprendê-los a ouvir. O que começou como uma sensação passageira, facilmente descartada, evoluiu para um drama médico que exigiu coragem, resiliência e o inestimável apoio de um ente querido. A experiência de João, com sua reviravolta surpreendente e o choque dos médicos diante da descoberta, serve como um lembrete poderoso de que a natureza, em sua complexidade, muitas vezes nos apresenta enigmas que desafiam a nossa compreensão imediata. A miase profunda, um parasita alojado e prosperando em tecidos vitais, é uma manifestação vívida de como a vida, em suas formas mais inesperadas, pode se manifestar e transformar a realidade de um indivíduo. A intervenção médica, embora crucial, foi apenas o primeiro capítulo de uma recuperação que se estendeu para além da cirurgia. A reabilitação física e o restabelecimento da confiança no próprio corpo tornaram-se um caminho árduo, pavimentado com a dedicação de João e a incansável presença de Renata. Essa dualidade entre a vulnerabilidade do corpo e a resiliência da mente, nutrida pelo amor e pelo apoio, é um dos pilares centrais desta narrativa. A história nos ensina que a cura é um processo multifacetado que abrange não apenas o aspecto físico, mas também o emocional e o psicológico. A forma como a sociedade e os sistemas de saúde abordam essa integralidade é fundamental para garantir que cada indivíduo receba o cuidado completo e humanizado que merece. Ao contemplarmos o desfecho, é imperativo reconhecer que a verdadeira prática começa agora, na forma como internalizamos as lições desta saga. A história de João e Renata não é um ponto final, mas um convite à reflexão contínua sobre a nossa própria saúde e a forma como interagimos com os sinais que o corpo emite. A educação sobre doenças, a importância da prevenção e a valorização da atenção médica são ferramentas essenciais para navegar pelas complexidades da vida. A disseminação dessas histórias, com a sua carga emocional e informativa, é um ato de empoderamento coletivo, capacitando indivíduos a serem mais proativos em relação ao seu bem-estar e a reconhecerem a importância da vigilância constante. A sociedade, em sua coletividade, também se beneficia ao promover um ambiente onde a saúde é priorizada e acessível a todos, fortalecendo os laços de cuidado e solidariedade que nos unem. A partir deste momento, a sabedoria adquirida não deve ser esquecida, mas sim integrada ao cotidiano, transformando a consciência.